Programa Negócios, com Debré Bucar. Boa noite, damos início a mais um Programa Negócio. Programa Negócio que vai ao ar todas as terças-feiras às 22h30 pelo canal Metrópole News. E com reprise na quarta-feira, sábado e domingo às 21 horas e uma reprise na quinta-feira às 23 horas, para que você possa estar nos assistindo. A entrevista dessa noite para o Programa Negócio é com o empresário Ademar Leão. O Ademar é presidente da Campos Rações e nós vamos falar daquilo que o Brasil tem tido muito orgulho e tem colocado isso a nível mundial, que é o agronegócio, né, que tem se destacado a nível de sustentação da política econômica brasileira. E, claro, vamos ter sempre os nossos quadros aqui com o Dr. Rafael, a participação da Federação da Indústria do Estado de Goiás, a SETSEG e também o quadro de liderança inteligente com a Shirley e com a Thaís. Então o programa está imperdível, conto com a sua audiência. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Vamos lá. Olá, tudo bem? Eu espero por você todo sábado aqui na TV Metrópole News, sinal 24 da NET, a partir das 15 horas com o programa AgroNews. Notícias, agendas de eventos e ainda receitas deliciosas no quadro Delícias da Roça. Acompanhe todo sábado às 15 horas o AgroNews, porque o agronegócio goiano passa por aqui. Então, de volta com o Programa Negócios, nessa terça-feira, com o empresário Ademar Leão, empresário do Campo Rações. Ademar, nós vamos ter a oportunidade de contar uma história bonita, de vida, de superação, de esse bate-papo tranquilo. Obrigado por ir ao Programa Negócio. E, claro, as pessoas que estão nos assistindo pela TV Metrópole News vai ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor sobre o empresário Ademar Leão. Vamos começar assim, da onde que o Ademar veio, como é que você chegou aqui, como é que você fez as suas primeiras escolhas profissionais, a gente vai lapidando isso para descrever o seu perfil para as pessoas que estão nos assistindo. Muito boa noite, telespectadores do Programa Negócio. Obrigado aí, Debré, pela parceria, pelo convite. E vou tentar aqui passar para vocês um pouco do que até agora, o que a gente tem feito na vida para poder fazer uma história que desenha-se como uma história de sucesso. Nós estamos buscando cada dia mais ser uma pessoa que possa melhorar a vida das nossas famílias, dos nossos pessoal, dos nossos colaboradores e do Brasil. Mas vamos lá. Eu, como a maioria dos goianos, tenho origem no campo. Apesar do meu pai ser advogado, minha mãe professora, meus avós, então naquele momento de férias e tal, todas as férias a gente estava, né? Então, em Goiás, eu sou goiano, nasci em Goiânia e gente, essa vivência da infância no campo trouxe, meu pai tem fazenda e tal, mas não era esse o principal negócio dele, principalmente veio do meu avô, que pôde deixar como legado esse amor pelo campo. Então, formei em zootecnia na primeira turma da PUC de Goiás. E aí, então, comecei a empreender desde já, um ramo de nutrição animal, especializei em nutrição de ruminantes dentro da zootecnia. E um momento ali no 96, 97, onde o Brasil começava a buscar essa pegada da nutrição, de confinamento, semi-confinamento, do uso mais intensivo da terra. Até antes disso, né, o gado era criado solto, que é uma característica do Brasil, né, diferente de outros países no mundo. O gado é criado um pasto solto, e no máximo um solzinho que se dava antes para o gado, né? Perfeito. A competição com outras culturas fez com que a gente precisasse intensificar também a pecuária. Então, a competição com cana, a competição com soja, a competição com N outros tipos de criação fez com que a pessoa tivesse que profissionalizar. O pecuarista precisava se profissionalizar, e está precisando ainda. E ainda como barreira, a barreira do desmatamento, que a pecuária sempre foi o meio de produção que enfrentou as fronteiras agrícolas. Vai desmatar, você cortava o mato, jogava capim e punha boi. Assim foi feito o Brasil inteiro. Então, de repente, você não pode mais desmatar, que está certo, não precisa mais desmatar, a área que está desmatada dá bem para a gente fazer muita comida, produzir bastante. E aí nós tivemos que
teve que partir para a profissionalização e tal. E foi ali que eu encontrei, então, sempre visitei, tive a oportunidade logo ali em 95, ficar um período nos Estados Unidos, onde pude visitar, conhecer o sistema de produção. Dos maiores confinamentos do mundo, fica lá. Em 95, praticamente, a gente tinha muito pouca coisa disso aqui, mais de 20 anos atrás, né? Então, eu vim com essa visão de empreender no ramo de nutrição animal. Essa foi mais ou menos a ideia. Contar um pouquinho da sua história, como é que você chegou aqui, vamos explorar um pouquinho desse perfil. Mas muito das pessoas que nos acompanham tem uma característica de assistir o programa Negócio para tentar entender o que diferencia um empresário bem-sucedido de um que vence as crises, que sempre está lá inovando e está saindo à frente, apesar de todas as diversidades que nós vivemos no Brasil e no mundo, mas tem uma diferença entre o fulano e o beltrano na questão de perfil. Quero explorar essa questão do seu perfil, né? O Ademar sabe das suas características, sabe do que lhe fez forte, né? Do que as dificuldades te lapidaram mesmo para você chegar até aqui. Como é que você se descreveria hoje para as pessoas que estão nos assistindo? Olha, primeira coisa, relacionamento. Relacionamento é importante em qualquer ramo de atividade. Segunda coisa que eu não tenho de jeito nenhum, eu só posso falar de peito, eu não tenho preguiça. Preguiça não faz parte do meu dicionário. Eu acordo, eu gosto do que eu faço, acho que isso é uma das coisas mais importantes. Se você está fazendo uma coisa no qual você está fazendo aquilo que você gosta, não é trabalho, acaba passando a ser uma diversão o seu dia a dia, você começa a misturar e não ter aquele árduo, porque trabalhar não é tão complicado como as pessoas passam. Isso veio da Revolução Industrial, só para abrir um adendo aqui, onde que trabalhar é um negócio ruim e que trabalhar é coisa que entre aspas, é coisa difícil, é coisa ruim, tanto que a gente chega em casa, na maioria das pessoas, chega e fala para o filho, nossa, hoje eu estou morto de cansado, hoje eu estou morto, eu não quero mais isso. Então, o que seu filho vai pensar? Que trabalhar é um sacrifício. Não, hoje eu fiz um mega, acordei cedo, fui produtivo, consegui. Então, essa é uma mudança que eu acho que nós temos que passar também. Para trabalhar não é ruim. Se você não está satisfeito no que você está fazendo, muda o que você está fazendo, acha um negócio que você goste. Tem N, acho que a primeira coisa é fazer o que gosta. Porque quem gosta do que faz bem feito. Essa frase não é minha, mas eu uso ela muito. Então, relacionamento, trabalho. Gostar do que faz. Gostar do que faz. Humildade em tudo que faz, eu acho que isso é importantíssimo, porque, na verdade, ninguém é melhor do que ninguém. Nós temos que entender que em todos os momentos, todo mundo é importante. E isso nós estamos aqui, o mundo, se fosse pensar em mundo, em o tamanho que é o universo, quem somos nós? Então, acho que esse é um outro quesito que eu prezo muito, tento trabalhar muito. E as pessoas, dar valor às pessoas. Isso aí tem feito um diferencial muito grande, porque todo negócio é feito de gente. Então, se fosse para resumir, eu resumiria nesses 3 pilares. Trabalho, relacionamento e cuidar das pessoas. Eu tenho um amigo, até mandar um abraço para ele se ele estiver nos assistindo, da Demalto Construções, e ele tem uma fala assim, que é muito importante, que narra bem isso que você está falando sobre humildade. E ele sempre falou assim, se todo mundo tivesse consciência que nós só temos aquilo que nós temos, porque os outros não nos deixam ter aquilo, nosso relacionamento com o outro seria sempre diferente. Né? Se as pessoas começarem a tramarem energias negativas, ou pensamentos, ou até ações mesmo, você tem que passar mais tempo, em vez de conquistar, se defendendo, do que buscar, né? E essa é uma característica do empreendedor. As pessoas bem-sucedidas, a característica da humildade faz parte delas. Seja, eu posso lembrar da cantora, né? Ivete, um símbolo da humildade, as pessoas gostam, torcem. O Leonardo, né? Aqui que nos representa tão bem. Né? Apesar dele cantar, ele faz mais sucesso, às vezes, comendo um franguinho caipira na fazenda dele, e as pessoas falam, como ele é humilde, porque as pessoas torcem para o bem, né? E eu acho que essa é uma característica, né? E isso soma ao perfil do empreendedor, mas também soma a umas características que a gente percebe, Ademar, que às vezes soma no produto. Você que viajou muito, no Brasil a gente começa a valorizar esse tipo de produto assim, que tem um marketing chamado marketing de relacionamento, ou marketing de ações, atrelado a um produto. Aquela empresa que pega aquele determinado produto e financia uma ação social, ou que defende o verde, ou que faz outras coisas, quer dizer, são coisas que são valores que estão sendo agregados a produtos que também são agregados a pessoas. E eu acho que da mesma forma que você colocou, então, relacionamento ele é importantíssimo, gostar do que faz, eu acho que é fundamental. Acho que nós precisamos quebrar esse paradigma que trabalho é um sacrifício, é uma dádiva,
Se você tem um trabalho e ganha o fruto do seu trabalho, do seu zelo, da sua família pelo trabalho, pô, isso é uma dádiva de Deus, jamais pode ser um sacrifício, né? E a gente viu algumas pessoas aqui que contou isso muito bem. Demar, então vamos falar o seguinte, pô, entendemos as suas características, relacionamento, gostar do que faz, humildade e valorizar as pessoas que trabalham junto com você. Pois bem, como é que você soma isso para montar uma equipe? Na hora de você escolher, as pessoas vão trabalhar com você para dar conta de narrar isso, você tem que descrever algumas características importantes para que essas pessoas replicam esses pensamentos que você descreveu como importante. Como é que você faz a seleção das pessoas? Você está me apertando muito, Debré. Estou te apertando? Não é fácil assim, não é tão simples. Veja bem, nós temos algumas características básicas que desde que eu comecei o negócio, desde os primórdios mesmo, há 20 anos atrás praticamente, valores, algumas é um tripé que a gente tem para poder fazer o recrutamento ou trazer uma pessoa para trabalhar com a gente. A gente analisa os valores, o conhecimento e as habilidades. Então esses três, isso não é uma invenção minha, isso está no mercado, aonde que cada empresário dá mais valor ou dá um peso maior para cada característica dessa no seu colaborador, no seu parceiro, no funcionário que você vai estar ali contratando. Então, tem até, parece que na literatura é chamado de chá, chama isso, conhecimento, né? Habilidade. Então, assim, tem muitas pessoas, aí sim é do empreendedor, é do empresário, o conhecimento te traz o dinheiro mais rápido, porque a pessoa já conhece, já amanhã ele já está te trazendo resultado. A atitude, que seria as habilidades, ela com conhecimento vira uma loucura. Rapidinho você está pondo, aquele colaborador está te trazendo muito resultado no curto prazo. Porém, os valores, talvez não é todo mundo que dá tanto valor aos valores cultuados por aquela pessoa. Então, primeira coisa que eu olho quando a gente vai trazer alguém? Valores, como é o berço, se a pessoa teve berço. Pode ser uma caixinha de coisa, mas tem que ter tido educação, tem que ter tido alguma coisa nesse sentido de que tenha família, os valores da pessoa, família, religião, respeito com o próximo, respeito à sociedade, se respeita a própria família, como essa pessoa vive. Isso é o mais importante para participar do Grupo Campo Rações. Como é a pessoa, os valores dela. Depois, as atitudes, as habilidades. Óbvio que valores com atitude forma uma pessoa trabalhadora e honesta. E o conhecimento, esse é o que a gente olha por último. Porque esse é que a gente sabe que pode ser desenvolvido. Tem várias técnicas, ferramentas que você desenvolve isso muito rápido. Talvez não tão rápido, porém esse profissional demora mais para te trazer resultado. Demora um tempo muito maior. Você falou e foi muito feliz em colocar isso, porque eu vejo as empresas, os empresários hoje, fazendo essa escolha de alternância. Porque antes ela buscava essa inversão, conhecimento, habilidade e atitude dela. Né? O que você conhece? Qual que é a sua formação? Que escola que você fez? Né? A sua habilidade para fazer isso, né? Trabalhei tanto tempo na empresa, tanto tempo nisso, produzir aquilo outro, né? E como é que é a sua atitude diante de uma reação? As pessoas avaliavam muito isso. De um tempo para cá, acho que quando o Brasil está fazendo toda essa avaliação de conceitos, acho que aí nós começamos a fazer essa outra escolha. E identificamos uma coisa importante. Esses valores você não ensina, você nasce com eles ou não nasce. Né? E eu sempre gosto de dizer o seguinte, não há uma pessoa assim mais ou menos honesta, mais ou menos comprometida, né? Mais ou menos fiel, não existe isso, a pessoa é ou não é. E as pessoas quando escolhem isso, é fácil de treinar essas pessoas, perfeito, dando conhecimento, você paga uma faculdade, um curso para ela, né? Você paga curso, ela passa a ter habilidade sobre o conhecimento adquirido, mas os valores esses que você está fazendo a escolha, você nasce ou não nasce com ele, né? Não tem jeito de você consertar isso, não. Perfeitamente, é isso aí. Ok, gente, nós vamos chamar aqui um intervalo e vamos chamar um quadro que é da FIEG, que eu acho que é importante aqui, a Federação da Indústria do Estado de Goiás sempre nos apoia, o nosso presidente Pedro Alves é parceiro desse programa, e ele traz notícias sobre a Federação da Indústria, o que está acontecendo nesse meio desse meio, e contextualizar você com as atualidades. Vamos lá, Pedro. Eu sou, de natureza, uma pessoa otimista. Eu nunca deixo o pessimismo tomar conta do meu pensamento, das minhas atitudes, das minhas ações.
mas isso eu não faço sem fundamento também, não. Eu entendo, eu estou um tanto quanto otimista com relação ao ano 2017, por alguns fatores que a gente tem observado. Uma das coisas é o governo federal colocou a Lei 241, que lá no Senado é a Lei 55, que limita os gastos públicos dos poderes públicos, do governo, do Estado, do município, à variação da inflação do ano anterior. Isso aí é uma coisa que já precisava há muito tempo, porque os governos gastam infinitamente sem nenhum planejamento. E quando acaba o dinheiro do caixa, o pensamento deles de solução é o quê? É aumentar imposto. A população não aceita mais isso. Aí a gente está vendo aí o governo do Rio quebrado, o governo do Rio Grande do Sul quebrado, e agora Minas Gerais quer fazer moratória aí, né? O governo faz bem em não aceitar essa moratória e apenas tentar resolver o problema de uma outra forma. Isso nos deixa uma tranquilidade, porque se nós conseguirmos conter o gasto público, nós vamos conseguir conter a voracidade de aumento de impostos que eles têm. Isso é uma coisa. A outra coisa que a gente vislumbra é que o governo federal está disposto a, embora com desgaste, mas fazer a reforma da Previdência. A Previdência é uma coisa que está quebrando o país, já toma mais de 10% do PIB do Brasil. Então vai chegar um ponto que não vai ter dinheiro para pagar os aposentados. Então não adianta prometer uma coisa que não pode cumprir. Então é preciso realmente que seja feito isso para que haja esse equilíbrio. E eu gostaria até que houvesse uma distorção, porque quando aposenta pelo funcionário público, vamos pôr, um funcionário público ganha 30 mil por mês. Se ele aposenta com o integral do que ele ganhava. Agora no setor privado, vamos supor que um cidadão ganha aí 20 mil por mês. Quando ele aposenta, a aposentadoria dele reduz para 4 mil e pouco, não chega a 5. Isso é uma distorção, né? Que a gente não concorda, que precisa ser corrigida, né? A lei tem que ser igual para todo mundo. Mas está caminhando para poder fazer uma reforma da Previdência que pode trazer um resultado positivo. A outra coisa também que a gente está percebendo é que está avançando a questão da reforma trabalhista. A CLT, tal como ele está, que é uma lei de 1943, ultrapassada, isso não existe mais. Naquela época, trabalhar era uma forma, era a maioria que trabalhava na zona rural, né? Hoje tem a tecnologia, tem tudo, cada profissão tem uma maneira. Então nós temos que criar uma flexibilidade na legislação trabalhista, principalmente validar as convenções coletivas, aonde o que é se acertar, o patrão e o empregado acertar, que seja cumprido e que tenha validade legal. E não ficar nessa rigidez que está a lei. Nós, do setor produtivo, nós não queremos tirar nada do direito do trabalhador. Tirar direito de férias, 13º, fundo de garantia, não queremos nada, nós queremos apenas ter uma flexibilidade, principalmente no modelo de contratação dos trabalhadores. E outra coisa que nós precisamos é que seja aprovado em lei que as rescisões trabalhistas feitas dentro do sindicato, com acompanhamento do sindicato laboral, que aquilo tem uma validade legal, se encerre ali. O presidente do sindicato, o representante dos trabalhadores, dos próprios trabalhadores, tem consciência do seu direito. Então que isso seja tudo acertado nessa rescisão e que ela seja feita com acompanhamento do sindicato laboral, para que isso tenha, mas é preciso ter a validade. Precisa acabar com essa situação de insegurança jurídica, que a empresa vai e faz um acerto com o trabalhador, e aí daí um ano e meio, o trabalhador entra na justiça. Isso está quebrando, inclusive as pequenas microempresas, fecha a conta disso. Porque você dá uma multa em cima, um negócio desse em cima de uma micro pequena empresa, ela fatalmente já vai sair do mercado. Então são distorções, mas está caminhando nesse sentido, e eu quero acreditar que nós conseguiríamos fazer essas reformas, inclusive a reforma política que tem que ser feita, para que o Brasil realmente caminhe num rumo mais decisivo. E a outra coisa também é que nós estamos tendo uma metamorfose política no Brasil, onde a lei está apurando a criminalidade, a irresponsabilidade com o erário, né? A inidoneidade dos políticos. Eu acho que esse país muda da agora para frente. Inclusive, essas eleições mostraram que o povo brasileiro
não quer isso mais. Inclusive houve uma mudança total aí no negócio dos políticos eleitos. E no próximo pleito de 2018 vai mudar mais ainda. A gente tem a expectativa de que essas pessoas inidôneas, que não têm responsabilidade com o erário, que é o dinheiro que o povo paga com sacrifício, então que essas pessoas sejam realmente banidas da política e que abra espaço para pessoas honestas, pessoas idôneas, pessoas patriotas, que tenham compromisso sim com o bem-estar da população brasileira e que trabalhem para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Atuando no mercado há mais de 20 anos, a Tecnoseg é uma das maiores empresas de segurança privada do Centro-Oeste. Desde vigilância e escolta armada, segurança pessoal privada, guarda-costas, transporte de valores, cofre inteligente para o transporte de valores, monitoramento 24 horas, sistemas de alarme, sistemas de câmeras, portaria remota com monitoramento à distância de imagens e controle de acesso. A Tecnoseg está presente em Goiânia, Cuiabá, Belo Horizonte, Anápolis, Palmas e Fortaleza. Acesse grupotecnoseg.com.br. Goiânia 4009-4900. De volta com o Programa Negócio. O Programa Negócio que está recebendo nos seus estúdios o Ademar Leal, né? Ele que é proprietário da Campo Rações. Primeiro bloco nós falamos sobre o seu perfil, avaliamos, contamos no início a sua história, como é que ele chegou até o seu empreendimento e falamos dos seus valores, das suas características importantes e de como que ele gesta a seleção das pessoas que trabalham com ele. Nesse segundo bloco, então, Ademar, nós vamos falar então de negócio. Esse cifrão que você está vendo aqui, ele inspira bem esse bloco, lógico, né? Que é de falar um pouquinho do mercado, dessa história, esse momento que nós estamos vivendo, dessas dificuldades, isso tudo nós estamos tendo que superar. Então eu começo, antes de fazer a pergunta, embasando um pouco do contexto. O Brasil passou por uma crise, ainda está nessa crise, porém a crise industrial, ela chegou a patamares nunca antes vistos nesse país, como um ex-presidente nosso sempre gostava de dizer, né? Paralisou-se tudo. A produção de carros paralisou, a construção civil sofreu um impacto muito grande, porém o segmento que você atua diretamente, esse tem sido extremamente elogiado e tem sido um divisor de águas, que é o agronegócio. Pois bem, fiz toda a contextualização para te dizer o seguinte: 2016 passou, como é que foi na sua avaliação esse 2016? E já emenda a segunda pergunta dizendo o seguinte: como é que você está vendo esse início de 2017 para o agronegócio? Bom, veja bem, Debri, eu queria, dentro desse contexto, eu queria fazer uma divisão do agronegócio. O agro é um universo de atividades. E as principais, obviamente, a agricultura e a pecuária. Então, a agricultura vive uma realidade que hoje extremamente profissionalizada, ultra moderna, competitiva no mundo inteiro, produzindo soja, milho, algodão, cana, de forma extremamente profissional e muito competitiva. E é a agricultura é o motor dessa economia. Na esteira da agricultura, com toda essa inovação, essa pegada, está a pecuária, que não está atrás. Ela avançou muito rápido. A pecuária, nos últimos 10 anos, nós tivemos um avanço gigante em virtude de dois fatores. Primeiro, que não se pode desmatar mais. Então, nós fomos presos, nós não podemos mais abrir área. Segundo, que a competição com a própria agricultura. Então, isso fez com que nós tivemos que reduzir nossas áreas, a competição por terra. Então, tem que profissionalizar. E o pecuarista se profissionalizou. Confinamento, gado, a própria parte de cria, com desmama de bezerros pesados e tal. Então, enfim, tivemos uma melhoria muito grande. Então, o agronegócio fez o dever de casa. Ele é muito suscetível ao dólar e à economia mundial. E também à economia local. Não tenha dúvida que nós estamos sentindo também a crise. O brasileiro consumia 36 quilos de carne em 2012, por habitante ano. Consumo per capita de 36. Nós vamos fechar 2016 entre 27 e 28 quilos. É uma queda substancial. Repete de novo, por favor. 2012? 2012, que foi o pico, 2011, 12, entre 36, quase 37 quilos de carne bovina, só bovina, por habitante ano. Certo? 37 quilos. 37 quilos. E 2016 nós fechamos com 26.
os brasileiros 10 consumiram quilos a menos. 10 quilos de carne a menos por ano. Então isso teve um impacto muito forte na pecuária de corte brasileira. Ademar, e no seu segmento, que você produz rações, né? Para o pecuarista, para ele ir lá comprar, para ele engordar o seu boi, ou que seja para o agronegócio, para produzir tipo de produto para soja ou cana, tal, ele precisa de recursos. Muitas dessas vezes era financiado pelo governo que cortou esses incentivos, né? Pois bem, como é que ele deu conta de se profissionalizar, já que você está descrevendo que ocorreu essa profissionalização, várias pessoas que antes não tratavam o seu gado com ração, não tinham gado de boa qualidade, quer dizer, teve que produzir, como você mesmo lembrou, produzir muito mais por um espaço, um alqueire de terra menor. Isso. Então ele teve que fazer esse investimento. Como é que ele conseguiu, ou se conseguiu fazer isso em 2016, já que ele está endividado, sem crédito, com todas as dificuldades? E lembrar que 2016 foi um ano ruim de chuva, né? Também, que agrava mais. Nós estamos com 3 anos, vamos falar assim, além de... O problema de chuva não é só ser ruim, é irregular, né? Em janeiro choveu, a média aqui no Centro-Oeste é 1.500 a 1.800 milímetros por ano. Janeiro de 2016 choveu 600. Então, teve um excesso num período e depois ficamos passando dificuldades por falta de chuva. Nem São Pedro contribuiu com isso. Não, foi difícil. 2016 nós podemos deixar para trás, esquecer. O que acontece? A atividade agrícola, a agricultura tem demanda muito mais recursos de banco, recursos de terceiros para fazer a produção, o plantio da safra, enfim. A pecuária tem uma dependência menor, até porque sempre teve menos crédito. Então tem menos crédito, usou menos, agora depende menos, um pouco menos. Mas como é que as pessoas estão fazendo para passar por esse momento? Usando, além de bancos que tiveram restrição muito grande, tentando fazer alguma coisa com as trades internacionais, com as próprias empresas, parcerias com os frigoríficos, com os confinadores, enfim. Todo mundo está dando um jeito de buscar um crédito em outro lugar, mas não foi fácil. Foi um ano difícil, um ano de muita contenção de gastos, principalmente em investimentos, certo? E agora, nós estamos vivendo agora, no 2017, um momento muito complicado para a pecuária de corte. A arroba do boi recuou do patamar em Goiás de 145 para 130, 132, um recuo grande. Principalmente agora... 2016 foi 2015, 2016 foi uma das maiores a maior cotação foi 2015, né? 2015 da arroba do boi. 2015. 2016 manteve, muito ligado pela exportação, e agora com esse dólar caindo e também com o consumo em queda, como nós vimos, houve a queda na arroba. Então, assim, vamos incentivar o consumo de carne. Pessoal, vamos fazer churrasco, fim de semana está aí, está barato, vai atrás de carne, porque carne faz parte da cultura do brasileiro. Carne bovina está na cultura, o cara parou de comer porque estava muito caro, parou de consumir porque não estava barato. Realmente, é um momento que é mercado. Agora está na hora de voltar a consumir, porque tem muita promoção. Até eu estava escutando na rádio ontem, de 4 promoções, 3 tinha carne inserida. Ademar, e nós sabemos o seguinte, os Estados Unidos, o programa está sendo exibido na terça-feira, ele está sendo gravado na quinta da semana anterior, mas o presidente já está com alguns dias, o novo presidente dos Estados Unidos assumiu no domingo, né? E ele já tomou algumas medidas que estão assustando o mundo inteiro, chocando todo mundo, tá? Inclusive quebrando algumas barreiras comerciais que fazem parte da cultura americana. Isso abre um espaço extremamente importante para o agronegócio brasileiro, principalmente para quem produz carne, como você está lembrando, isso aqui no Brasil está em crise, nós vamos ter condição de abrir mercados novos para vender o nosso produto, né? E esse produto aquece toda a cadeia, onde você vai produzir mais rações, o cara vai engordar mais e vai vender mais, e a balança econômica vai embora. Apesar do que o dólar desvalorizando, o cara que ia comprar antes, ele tinha uma capacidade de compra americano, com o dólar valorizado, o dólar desvalorizando, ele passa a ter um consumo menor. Mas abre o mercado. Como é que você está vendo isso aí? Está certa essa descrição que eu estou fazendo? Isso é bom para o Brasil? Vai funcionar em 2007? Pode ser a diferenciação entre 2016 ou não? Olha, Ademir, nós temos que esperar muita coisa desenrolar. O dólar, abaixo de R$3 é muito ruim. Nós vamos perder muita competitividade à agricultura brasileira, certo? Porque nosso produto nós vamos aumentar a nossa competitividade e não vamos perder muita renda. Ao contrário, vai muito embora, mas com pouca renda. Então, o dólar no patamar de R$3, entre R$2,90 e R$3,20, seria o ideal
para que ficasse bom para todo mundo. Não tem inflação, tem preços regulados, os alimentos chegar na mesa do brasileiro com custo legal, porém, isso faz com que a gente é um drive de muito risco, porque perde receita o agro brasileiro com o dólar abaixo de R$3. Com relação ao Trump, ele causando essas discussões, essas brigas nos acordos, desfazendo os acordos que tinha, está abrindo uma janela sim para o Brasil. Certo? Mas não é isso que a gente quer, abrir janela com briga e tal, é um negócio que me preocupa. Então, eu estou muito mais animado e com otimismo na atual equipe econômica. Eu acho que nós estamos com uma equipe econômica no Brasil jamais vista. O Temer está tentando fazer as reformas, então, passando as reformas com essa equipe econômica que nós estamos aí, e aí a Lava Jato se desenrolando mais rápido, eu acredito que nós temos um cenário melhor para 2017. Nós já tivemos na quarta-feira da semana passada a diminuição da taxa Selic de 0,75%, foi a maior dos últimos. E ele tem prometido, falando da agora para frente, é uma sequência gradativa, que vai baixar a questão dos financiamentos dos empréstimos, que aquece toda a política econômica, né? As pessoas vão ter condição de comprar mais e também fazer investimentos com juro menor. Porém, essas pessoas hoje estão endividadas, né? Nós sabemos que a parte do brasileiro já foi patrimônio embora, eles estão com seus financiamentos, muitos deles atrasados, e está com dificuldade. Tem que se recriar para dar conta de superar essa fase. Tem uma dica importante aí, Ademar, que seria importante para os empresários que estão nos assistindo, as pessoas do agronegócio, mas também até de outros setores também. O que eles podem fazer para dar conta de ter informações importantes, para ter aquele conhecimento, nós falamos no primeiro bloco lá, para que ele faça, então, recriar o seu setor, o seu segmento, o seu mercado, para que dê conta de aproveitar as oportunidades que estão sendo oferecidas em 2017? Alguma dica importante? A dica que eu vou dar é: cuidem do crédito. O crédito levanta a gente, é um motor para a gente correr atrás, mas se você não usar ele bem, para um caso específico, um momento correto, para um determinado objetivo, depois ele vai ser um problema. E sobre os juros que você está comentando, se não abaixar, se a Selic não abaixar, ninguém vai trabalhar. O problema é esse. Não tem nada, nenhuma atividade empresarial, produtiva, que compete com juros de 14% ao ano. É muito melhor você vender tudo que você tem, colocar no banco e ficar quieto. Isso é óbvio. Então não tem como o Brasil viver com esses juros. O que acontece? Por que ele levantou esse juro? Para segurar a inflação e tal, mas só que está passando a hora de abaixar, e para mim tinha que abaixar rápido. Muito mais rápido, é o que estão fazendo. Então, porque a economia está travando. Ninguém quer pôr o dinheiro no setor produtivo, ninguém quer comprar, você não vai ampliar a sua empresa, você não vai comprar mais maquinário, você não vai dobrar a sua capacidade de produção, você não vai contratar mais. Por quê? Porque tudo que você ganhar é melhor você pôr no banco e aguardar. Então, os juros vai liberar o motor, vai dar partida, a queda dos juros vai liberar. Agora, sobre o endividamento das famílias, realmente, nós vivemos um momento que eu acho que nós não estávamos acostumados com esse nível de crédito, e foi uma política que eu acredito tenha sido extremamente errada do governo anterior. Eu sempre critiquei, não é só hoje. Eu acho que as pessoas têm que ter as coisas ganhando e conquistando, e não com dinheiro, porque a ideia é a ideia dos Estados Unidos, pode endividar até X%, porque então assim, a economia nossa foi virtualmente bombada por um dinheiro que não era real. Ninguém produziu aquele dinheiro naquela forma tão rápida. Tanto que se vendeu casa, carro e eletrodoméstico. E muita antecipação, né, Ademar? A política, por exemplo, do setor automobilístico era isentar uma determinada faixa, de um período de tempo, a isenção do IPI, né, do Imposto do seu Produto Industrializado dos carros. O que fazer? A pessoa que ia trocar no carro em fevereiro, trocava em janeiro. Em meio de fevereiro não tinha a pessoa para comprar mais o carro, né? Essa foi uma política extremamente equivocada, ruim, que fez só antecipação de receita. Quem ia lá e comprar. Foi um monte de gente comprando as coisas de última hora. Que é diferente de um processo gradativo, transparente, que a política econômica com o Henrique Meirelles está fazendo, que é de sinalizar. Falou, olha, já contou para todo mundo, os juros vão baixar. Então se organize para baixar os juros, né? Tá uma campanha de reforma tributária para baixar os impostos, mas não é por um tempo determinado, é para baixar porque a taxa de impostos nosso no Brasil é desumana para qualquer empresa do mundo, sufoca e mata qualquer empresa que a gente possa pensar
no país. Se for entrar nessa seara dos impostos e dos problemas, aí a gente desiste Aí a gente não avança. de empreender, nós vamos desistir. A vida do empreendedor brasileiro tem uma pesquisa que foi feita em 180 países. Nós estamos posicionados aqui é o 164º pior lugar para empreender no mundo. Só tem 14 lugares piores do que o Brasil. Entre 180 só tem 14 que é pior do que o Brasil para empreender. Aí você imagina o que a gente vive. O que a gente passa. Gente, nós temos um bloco aqui, que é com o Dr. Rafael Zardini, que é um bloco importante aqui, Ademar, que traz informações. A gente sabe que o consumidor tem seus direitos e muitas das vezes é divulgado esses direitos de forma muito incisiva. Mas nós trazemos uma área do jurídico para lembrar também que as empresas no Brasil também têm seus direitos, também estão... Então, é um processo do direito para o setor produtivo. Vamos lá, doutor Rafael. Não existem pequenos passos nos grandes negócios. Bem-vindo ao mundo Nexus Shopping Business. Hotel, centro de convenções, salas comerciais e torre corporativa, ancorados em um shopping gerando sinergia entre negócios e valorização. Visite o estande de vendas e surpreenda-se. Nexus Shopping Business. Conexão inteligente entre negócios. Essa oportunidade você não pode perder. De volta com o programa Negócio, nós estamos desde o primeiro bloco entrevistando o empresário Ademar Leal, ele que é proprietário da Campo Rações. Estamos falando no primeiro bloco sobre o seu perfil, no segundo nós falamos sobre o mercado, sobre o agronegócio, sobre a sua atuação como empresário. E eu quero agora, antes de ir para o último bloco, trazer aqui o nosso quadro com a SETSEG, Paulo Lustosa, que traz informações importantes sobre o segmento de transporte. Vamos lá, Paulo. Olá, empresários de transporte aqui do estado de Goiás. Venho convidá-los a participar do CONET 2017, que será realizado em fevereiro aqui na cidade de Rio Quente, no nosso estado de Goiás, onde iremos discutir uma pauta importante para o setor de transporte de cargas, que são as reformas trabalhistas, por exemplo, onde temos que unir forças no sentido de sensibilizar o Congresso Nacional para alterar essa legislação. Nós precisamos ter um controle de legalidade da Justiça do Trabalho. Nós precisamos ter segurança jurídica para que as empresas possam fazer investimentos necessários para o desenvolvimento desse país. Nós precisamos retomar a economia, nós temos que nos manter alerta a essas variações, preparar as nossas empresas para o crescimento que certamente virá, pois o país tem toda a possibilidade de nos oferecer esse desenvolvimento que nós todos esperamos. Uma boa noite, um abraço. Paulo, quero agradecer a sua participação e a todos que participaram do programa. Nós tivemos aqui a Federação da Indústria do Estado de Goiás, o Dr. Rafael Zardini, e antes de encerrarmos esse bloco, nós temos mais uma participação importante que ajuda a fazer o programa Negócio para você que nos assiste. Caminhando então para o último bloco desse programa, nós vamos agora falar sobre a grande lição. Ademar, nós sabemos que toda experiência nos gera um conhecimento, né? E isso vai agregando e vai somando. Sabemos também que muitas das vezes nós temos uma tendência da nossa cultura de valorizar as coisas positivas, as coisas que dá certo, a gente abre um champanhe, comemora e tal. Essa característica nossa do ocidental. Já o oriental, ele aproveita muitas experiências negativas e comemora elas também, porque elas, na maior parte das vezes, nos ensinam mais do que as boas. Então, eu começo esse bloco te dizendo o seguinte: na sua experiência profissional, na sua atuação como empresário, tem alguma coisa aí que deu errado? Você falou, poxa, mas que coisa, que trem que deu errado, tal, mas que te ensinou alguma coisa bacana que a gente pudesse compartilhar com os telespectadores? Eu tenho uma história engraçada, que não é nada engraçado, agora ficou engraçado, né? Depois que Depois as coisas passou? deram certo, né? Mas no dia que aquelas torres gêmeas caíram lá nos Estados Unidos, do World Trade Center, foi um dos dias que eu mais passei aperto financeiro na minha vida. Eu falo que o dia que ela caiu, eu caí também. Eu sonhava que aquele avião pudesse ter caído era em mim, que acabasse tudo naquela hora, ou que se eu estivesse lá dentro. Mas enfim, era um momento difícil, eu não sabia conduzir negócio, era no mesmo segmento, e assim, foi um momento muito difícil, sabe? Uma crise financeira. Uma crise financeira muito forte. E aí eu conversando com um grande amigo, ele me perguntou assim, pô, Ademar, mas você vai continuar nesse negócio? Eu falei, vou sim, porque agora que eu aprendi, eu não vou sair. Agora que, então, assim,
de tudo que eu aprendi, agora é o momento de continuar. E eu só tenho que agradecer a Deus que realmente tudo deu certo. Essa acho que talvez uma coisa positiva é a constância, né? Muitos empresários, eles começam aí como uma onda. Você começa a ver um mercado que está bom, ele corre para o agronegócio. Depois o setor industrial, ele começa a ficar bom, ele sai do agronegócio e vai para um outro setor. E ele nunca adquire uma coisa que é a musculatura, né? Que a experiência nos ensina, né? Que é aquilo que você conhece do dia a dia. A academia não ensina, nada mais é tal da experiência, né? Nada mais é do que você começar a antever os problemas. Quando você conhece muito de um segmento. Eu se fosse para resumir em 2 palavras, o que eu tenho para passar, eu falava que não tenha medo e tenha controle. Controle de tudo. Então, hoje tem muitas palavras que a gente, lá na empresa, nós estamos desenvolvendo um trabalho fantástico, que é governança. É o nome o nome dado aos controles. Então, nós estamos executando um nível de governança muito forte. O que é? Nada mais é do que transparência dos negócios. É você ter o negócio na sua mão. Você tem que agir como um piloto de avião. Por que o avião do Theory caiu? Está mais ou menos provado. Porque o cara estava sozinho e estava sem copiloto e no teto ruim. Então, ele não estava enxergando nada. Ele perdeu o quê? O controle. Então, você perdeu o controle, fazendo uma analogia com a aviação, se você perder o controle do seu negócio, vai acontecer como aconteceu, infelizmente, com o ministro. Mas, então... Você não dá conta de lidar com os imprevistos. Você não dá conta de lidar com os imprevistos. E se você tem controle, se ele tivesse um copiloto, ou então não tivesse o tempo ruim, ou o próprio aeroporto tivesse todo o aparato que um aeroporto, que lá era uma pista, igual de fazenda, se lá fosse um aeroporto, ele não teria acontecido, provavelmente, Então, na empresa, eu faço muita analogia com a aviação, nós temos que ter muito controle, saber qual aeroporto que nós vamos pousar, o tanto de gasolina que precisa para ir até lá. Então, o que seria? Você vai levantar um novo projeto, um novo negócio, vai empreender uma nova linha de produtos, uma inovação, aonde você quer chegar com aquilo? Então, tenha muito controle. E não tenha medo, porque a gente, às vezes, o medo acaba te colocando numa gaiola. A gente tem uma solidão empresarial muito forte e o medo te coloca numa gaiola. E aí eu vou fazer um plágio do Flávio lá do WhatsApp, que ele disse o seguinte: para que ter medo se todos nós vamos morrer? Já está definido. Ademar, e o que deu certo? Você falou assim, poxa, isso aqui foi uma experiência positiva na minha vida, que se isso aqui não tivesse acontecido, o meu negócio não era o que era, ou tinha mudado de ramo, o que é um negócio assim que você fala, pô, essa aqui é a experiência que deu certo, que vale a pena eu guardar e também sempre recordá-la porque ela me agregou algo importante. Ela foi um divisor de águas. Olha, veja bem, se você, em 2000, depois dessa crise de 2001, 2002, eu fiz uma mudança muito, muito drástica, que foi levar a indústria que não funcionava em Acreúna para a cidade de Acreúna. E essa mudança ela já foi uma mudança muito pensada, totalmente focada no negócio e nessa estratégia. Até porque não tem nenhum vínculo familiar na cidade. Então não tem nenhuma, que é o comum, o tradicional, você empreender onde você tem algum vínculo familiar. Não tem, hoje eu me sinto um cidadão acreunense, mas eu sou de Jandaia, ali próximo, mas então o que acontece é que a mudança me deu ali, a cidade me deu o que eu precisava no sentido para o negócio. Então me proporcionou uma facilidade muito grande para poder empreender o negócio, que é o mesmo que sempre, eu nunca tive outra atividade, mas a Acreúna fez com que facilitasse muito. E isso é uma coisa fundamental. Se você está na hora certa, no lugar certo, a coisa flui mais fácil. É que eles falam de sorte, né? Sorte, né? Gente, nós temos um quadro aqui que é importante, que é liderança inteligente, né? E eu vou convidar aqui a Shirley Brandão e a Thaís Alvim para contribuir com o programa dessa noite. Vamos lá. Oi, Debré. Boa noite a você que está nos assistindo. Pesquisas afirmam, inclusive algumas publicadas na revista Fortune, que empresas de sucesso investem em pessoas. Mas quais são os resultados práticos disso? 80% de uma organização corresponde a pessoas, conforme as pesquisas, e apenas 20% corresponde a fatores técnico-operacionais. Para isso, é importante um ambiente de trabalho favorável e congruente com essa proposta. E é nesse contexto que o coaching executivo tem tido resultados eficazes
com propostas que inovam o tempo todo e que são altamente duradouras. Boa noite, Thaís. Boa noite, Shirley. Boa noite para você que está nos assistindo. E eu quero falar um pouquinho sobre os benefícios do coach executivo. Nós sabemos que esses benefícios já são altamente conhecidos na Europa e nos Estados Unidos, onde as empresas usam com frequência esse tipo de coaching para potencializar a performance dos seus profissionais. Inclusive, uma pesquisa feita pela PUC em Campinas, com mais de 10 executivos que passaram pelo processo de coaching, apontou que 100% aperfeiçoaram a sua capacidade de ouvir, 80% melhoraram a sua flexibilidade, 90% desses executivos melhoraram a sua produtividade e 80% se mostraram mais abertos a mudanças organizacionais. Além disso, 70% deles conseguiram melhorar o ambiente e o relacionamento no trabalho. A gente percebe o quanto essas mudanças afetam toda a organização de forma positiva, Shirley. É verdade, é um refinamento na liderança. Bom, as pesquisas têm comprovado os resultados e a nossa experiência, né, Thaís, que vale dizer aqui, com o coaching executivo, realça ainda mais o contexto atual. No nosso quadro de hoje, nós vamos listar 10 ganhos com o processo de coaching executivo, segundo um dos nossos clientes que passaram pelo processo. Um deles é a autoconfiança e coragem para a tomada de decisões importantes. Eles apontam, né, que eles se tornam mais autoconfiantes e fazem escolhas mais assertivas. Um outro ponto que foi levantado é a comunicação mais clara e objetiva, com melhoras significativas na abordagem e no diálogo com as pessoas. Vale também destacar a importância de afinar essa comunicação interna com os colaboradores, né? Outro ponto, o terceiro deles, é a percepção para dar a devida importância às pessoas, com ênfase como? De dentro para fora, porque a gente já falou isso aqui. Toda mudança eficaz, ela acontece de cima para baixo e de dentro para fora. O quarto ponto apontado por um dos nossos coaches foi que o trabalho com objetivos e metas mais bem definidos agregam valor, norteiam para uma direção onde eles almejam chegar e eles conseguem alcançar resultados muito mais elevados do que antes. Com certeza, gera um foco. E esse foco ele é muito importante dentro do processo de coaching. O quinto benefício foi entender a importância de orientar e alinhar todos da empresa em relação à missão, visão e valores. A partir do momento que uma organização consegue definir isso, todos caminham em direção ao mesmo propósito. O sexto benefício foi a mudança comportamental, substituindo o comodismo, a mesmice profissional por atitudes dinâmicas e ousadas. Acho que isso é uma grande contribuição que o coaching pode trazer, porque nós temos muitas pessoas acomodadas no ambiente de trabalho. Sim, ousadia é fundamental, né? É verdade. O sétimo benefício é a compreensão com a importância de delegar tarefas, com foco nos resultados e no desenvolvimento e crescimento pessoal. Isso é muito importante porque, afinal de contas, todos nós precisamos avançar em relação a isso. O oitavo benefício é a conquista da maturidade, do equilíbrio, o domínio na administração de crises, além de compreender a importância de inspirar pessoas, de deixar um legado que motive os outros a seguir os seus passos, a fazer de uma forma diferente aquilo que seja realmente relevante e, de alguma forma, transforme a vida dos seus colaboradores na organização. Que legado importante! É fundamental. E esses resultados que os nossos coaches apontam e que nós vemos em pesquisas, eles possibilitam que as empresas possam ir muito mais além. Uma vez que o processo instaura nos colaboradores o fortalecimento de suas crenças motivadoras, ele também elimina as crenças limitantes, aumenta a autoestima, fortalece as relações e o respeito entre os liderados e seus superiores, é claro, né? E os motiva ao trabalho de forma contínua em um processo que visa o equilíbrio entre o desenvolvimento das pessoas e as ambições da empresa. Os objetivos do coaching executivo
compreendem então ainda o desenvolvimento de lideranças, competências de gestão, melhoras nas relações interpessoais, motivação, foco e desenvolvimento de equipes, preparação para a promoção, além, é claro, da aceleração dos resultados e do alinhamento sistêmico dos colaboradores e a cultura organizacional. Muito interessante a aplicação do coaching executivo. Embora, Sheila, a gente tem visto que muitos profissionais que atuam de uma forma incongruente com isso. E muitas pessoas têm um certo preconceito em relação ao coaching, justamente por não conhecer a sua essência e a grandeza desse processo. Isso dá também pela atuação dessas pessoas que acabam banalizando o nome do coaching. Infelizmente, isso tem ocorrido não só dentro dessa área, como em muitas profissões. Mas eu convido a você a aprofundar em seus conhecimentos em relação ao processo de desenvolvimento humano, que inclusive está inserido dentro da psicologia positiva como uma forma de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Eu convido você a acompanhar as nossas publicações e os nossos quadros sobre liderança inteligente aqui na TV Metrópole, no sinal 24 da NET. É isso aí. Então, agradeço a participação aí da Shirley e da Thaís, que somaram a importância do seu conhecimento a esse programa. Liderança inteligente é um fator importante, né? Mas pode ser divisão do sucesso com o fracasso. Acho que é aí que a gente está buscando todos os dias. Que as pessoas que trabalham com a gente têm ações inteligentes, pensado todos os dias. Você falou muito do exemplo, então, do avião lá, né? O avião vem e você usa ele como instrumento. Aqui eu também tenho falado muito sobre isso. Acho que nós criamos um procedimento que é chamado checklist. O piloto não faz todo aquele procedimento lá antes de decolar, ele checa todo o procedimento. Aqui a gente tem o nosso checklist, a gente fala do avião. Depois que a gente está num programa ao vivo, decolamos, não podemos errar mais. Aí a gente tem que resguardar. E criamos também um procedimento também de identificação de erros. Quando acontece um fato errado, nós temos um procedimento de análise. Identificamos o problema, a causa e as ações para solucionar o problema. Também da experiência de aeronave. Para concluir, então, essa entrevista, eu quero que você diga aí para as pessoas que estão nos assistindo o que é o tema desse quadro, a grande lição, né? Encerre com um conselho importante para as pessoas que escolheram nos assistir. As pessoas estão começando a empreender, estão buscando informação, tal. Como é que a gente resume essa entrevista toda em uma frase? Nossa, numa frase eu não dou conta. Não dá conta, não? Não dou conta, eu não estou preparado para tanto. Mas tem algumas coisas que eu acho que são fundamentais. Primeiro, acorda cedo, com muita coragem, com muita vontade de trabalhar. Agradece a Deus pelo dia. Se você está achando que sua vida está difícil, passa um momento numa UTI para você ver que é uma coisa difícil. Então agradeça a Deus pelo seu dia. Gratidão. Gratidão. Hoje está muito falando isso e é verdade. Seja grato. Agradeça a Deus. Valorize os seus familiares. Valorize sua esposa, valorize seus filhos, valorize a sua família. Eu acho que nós não podemos, isso é um pilar, a minha família que está comigo a todo momento, meus pais, minha esposa, minhas filhas, enfim, valorize isso, dê valor a Deus, agradeça a Deus e dê muito valor à sua família. Não tenha medo e controle. Se for para resumir numa frase só, que eu já estou começando a criar ela. Pronto. Agradeça a Deus, valorize a sua família, não tenha medo e controle. Fica aqui a minha dica. Pronto, a grande lição. Essa é por Ademar Leal. Obrigado aí a todos pela audiência. E se eu pude contribuir, fico grato. Te agradeço, Debré. Parabenizo pelo seu programa, pelo seu empreendimento, pelo seu canal. Parabéns e muito obrigado. Ademar, eu encerro esse programa aqui com as pessoas também. Acho que você falou muito bem. Ele tem um livro que fala o segredo do sucesso e ele resume bem isso com a questão da gratidão. Nós aprendemos isso todos os dias. Se nós olharmos o céu todos os dias para podermos agradecer, de lá só vem coisa boa. A chuva que vem, o sol que vem, é tudo coisa boa. E as pessoas que contribuem com a gente. Eu aprendi muito com essa entrevista, eu quero te agradecer, dizendo assim, gratidão pela oportunidade de vir ao programa, de compartilhar com a sua vida, da sua visão, das suas experiências, né? E esperamos assim ter retribuído a você, que também escolheu nos assistir. E eu quero agradecer você, então, telespectador, por ter escolhido nos assistir. Muita gratidão, né? É você que é o motivo por que nós montamos esse estúdio, convidamos as pessoas se deslocam, vêm para cá para contribuir com as experiências e ajudando, assim, a construir um mundo melhor. Obrigado e até semana que vem com uma nova entrevista no Programa Negócio. Grande abraço.
Programa Negócios, com Debré Bucar.